Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando: Ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. No Evangelho de hoje, nós encontramos duas coisas que são impressionantes: a justa misericórdia de Deus e a ingratidão humana. Primeiro, nós ouvimos falar sobre a justa misericórdia de Deus. Por que justa e misericórdia? Porque Deus, nesse Evangelho, nós vemos que ele foi justo ao final, quando fala que vai punir severamente os vinhateiros. Mas, ao mesmo tempo, foi altamente misericordioso. Porque imagina o tamanho da misericórdia que deve ter um homem que, depois de perder um grupo de funcionários, ainda tem coragem de enviar os seus filhos, o seu próprio filho, para que os vinhateiros pudessem se arrepender do mal feito. É uma misericórdia imensa colocar o próprio filho em perigo para tentar salvar a alma e a vida daqueles vinhateiros. Imagina que coisa. Qualquer pessoa, talvez logo no primeiro funcionário que morresse, já iria levar para a delegacia, ia tomar providência ou até fazer alguma vingança. O tamanho da misericórdia desse pai de família mostra um pouco o tamanho da misericórdia divina, que conosco continua nos enviando profetas, pessoas de Deus, para nos instruir no caminho da salvação. Mas tem alguns detalhes. Quando nós olhamos para esse pai de família, ele deixa para os vinhateiros, ele deixa uma vinha que ele mesmo plantou, tem uma cerca que ele mesmo colocou, existe um lagar, que é um local onde se utiliza para poder amassar uva e ter vinho, que ele mesmo fez, tem uma torre que o próprio pai fez. O pai deu todos os instrumentos para que os vinhateiros pudessem ter dinheiro, todos os meios necessários para trabalhar e ter dinheiro, ele deu a esses vinhateiros. Mas além desses bens, ele ainda deu um bem a mais. Ele foi para um local distante. O que significa isso? Deu a eles também liberdade.
O pai de família do evangelho de hoje deu dinheiro e liberdade àqueles que iam trabalhar para ele. O dinheiro se refere aos meios que alguém tem para poder fazer as coisas boas. E a liberdade, a capacidade de você ser o próprio fator do futuro. Você tem a capacidade de, pela liberdade que nós recebemos, fazer tudo novo, inclusive de desenhar a nossa própria eternidade. Deus também deu para nós liberdade e os meios. A liberdade nós podemos escolher o que fazer. Nós podemos escolher se vamos tomar providências de amor ou de ódio, tomar providências pelo bem ou pelo mal de alguém. Mas também dá os instrumentos, que nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos a doutrina da igreja, a tradição, os sacramentos, todos os meios próprios para a salvação que estão à nossa disposição. Esses são os nossos lagares, as nossas torres, as cercas e os frutos que nós recebemos todos os dias. Só que do mesmo modo como o Senhor deu todos esses meios para nós, e deu para eles também, ele também envia pessoas para lembrar do seu direito. Qual direito? A parte de Deus. E é sobre isso que queríamos falar. Porque ele envia funcionários para poder pedir aos vinhateiros que pudessem pagar, não que pudessem pegar todos os frutos, mas ele queria os frutos que cabiam ao pai da família. E de todas as obras que nós realizamos na vida, tem algumas delas que são frutos que nós devemos dar a Deus. Que frutos são esses? São os frutos da vida espiritual. Nosso Senhor deu todos esses meios de salvação, todas essas graças, nos enviou sacerdotes, pregadores, não foi simplesmente para que nós tivéssemos um pequeno confortozinho na vida até esperar o dia da morte. Ele nos deu esses meios para que nós pudéssemos produzir frutos para nós e para os outros, frutos espirituais para nós e para os outros. Isso é especialmente importante, porque é um pouco do que nós precisamos fazer no tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é o tempo em que especialmente precisamos nos preocupar de fazer um exame de consciência sobre o que fazemos com os dons que Deus nos deu. Como assim? É simples. Como nós estávamos na Quaresma do ano passado? Como estamos na Quaresma deste ano? Essa é a grande medida. Se na Quaresma do ano passado amávamos menos a Deus do que estamos amando agora, pois então, louvado seja Deus, nós crescemos na vida interior. E isso significa que estamos dando a Deus os frutos que lhe pertencem. Se, por outro lado, nós percebemos que ou diminuímos na vida espiritual, ou a nossa oração ficou pior, ou nós abandonamos práticas antigas da vida interior, pois aí existe um sinal de que talvez nós não estejamos dando a Deus os frutos que lhe pertencem. A estagnação espiritual, quer dizer, eu estou na igreja, mas a minha vida interior é a mesma já desde 1 milhão de anos, e eu não sinto um desenvolvimento, um amor maior por Deus. Essa estagnação também não é um bem. Dizem os místicos e os santos espirituais que o último ponto da ascensão é o primeiro da queda. Por quê? Porque nós estamos a cada dia precisando melhorar no caminho de Deus. Isso não é uma melhora simplesmente moral, de que eu moralmente agora faço mais coisas. É uma melhora em nível espiritual. Eu estou amando mais, eu sou mais entregue e quero mais as coisas santas. Por fim, existe a hora em que o Pai enviou seu próprio Filho. Essa passagem Jesus contou para os fariseus, que queriam matá-lo de fato. Mas no nosso caso, quando nós falamos do Pai que envia o próprio Filho e que os vinhateiros resolvem matar o próprio Filho, você imagina que coisa curiosa. Quando alguém decide ter coragem para matar o filho, que é o dono da terra, ele está disposto a perder a amizade com o pai por causa da ganância de ficar com os bens. E isso pode, infelizmente, acontecer na vida espiritual, quando nós amamos mais os bens que Deus tem para nos dar do que Deus que nos dá os bens. Quando nós amamos mais
os presentes que Deus pode nos dar nesta vida e na vida futura, do que a própria presença divina, do que a própria amizade que nós temos com Ele, nós corremos o risco de nos apegarmos tanto aos bens e nos perdermos da sua presença. Isso é uma maneira de matar o filho, de matar aquele desejo interior que nós temos da vida santa. É fundamental buscar os temas da vida santa e às vezes pode acontecer de alguém acreditar que, como são muito difíceis, é melhor a gente ficar com os bens terrenos mesmo, que são os que existem, os outros são invenção. Não é bem assim. Nós que esperamos a graça de Cristo e que vivemos esse tempo de Quaresma, pedimos ao Senhor que nos dê a graça de viver conforme a sua vontade e que nos liberte de todos os apegos que nos impedem de dar a Ele os frutos que lhes é próprio. Deus deu àqueles vinhateiros dinheiro e liberdade e esperava os frutos. A nós deu liberdade e todos os bens espirituais e também espera os seus frutos. Que o Senhor nos ajude e nos dê a sua paz.